queridos irmãos e irmãs, envio a vocês uma saudação cheia de paz, vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, vamos nos unir em oração através do Salmo 7, confiantes de que esta oração trará bênçãos para você e sua família. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, peço que o faça. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos de oração, pois estaremos sempre orando por você. Leremos os comentários e continuaremos a orar por todas as solicitações. Compartilhe esta oração com um amigo, e certamente será uma bênção em sua vida. Vamos orar com fervor, pois Deus certamente nos abençoará de forma especial. Agora, vamos meditar no Salmo 7 e buscar a mensagem que Deus quer nos transmitir através dessa bela composição de Davi. No primeiro versículo do Salmo 7, Davi começa sua oração pedindo ao Senhor por livramento, reafirmando sua confiança em Deus. Ele nos lembra que nossa confiança deve estar firmada em Deus e não na força humana. É Deus quem realiza milagres, nos surpreende e nos abençoa abundantemente. Portanto, devemos depositar nossa confiança em Ele, pois é Ele quem nos livra. No segundo verso, Davi continua sua oração, suplicando para que não seja despedaçado como um leão, sem ninguém para socorrê-lo. Nos versos 3, 4 e 5, Davi se apresenta diante de Deus, justificando-se e afirmando que, caso tenha cometido algum erro, está disposto a pagar por seus pecados. No entanto, ele também afirma sua inocência diante do Senhor, pedindo que ele julgue e estabeleça a justiça. Davi busca a justificação divina em sua vida e implora pela misericórdia de Deus. No sexto verso, Davi clama para que Deus haja e execute julgamento contra seus inimigos, pedindo que ele se levante e intervenha, conforme tem ordenado. Isso nos remete à história dos discípulos no barco, quando enfrentaram uma tempestade feroz e temeram pela vida. Eles despertaram Jesus, dizendo: Mestre, acorde! Estamos perecendo. A expressão de Davi no verso 6, erga-se, ó Senhor, é semelhante àquela proferida pelos discípulos naquela tempestade, quando exclamaram: Mestre, acorde! Estamos prestes a perecer. A Bíblia relata que Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Em seguida, ele repreendeu os discípulos, dizendo: Homens de pouca fé, por que temeis? Aquele que está no barco com vocês é maior do que os ventos e as tempestades. Jesus está com você no barco da vida, e esse barco não será destruído nem afundará. É isso que Davi expressa no Salmo 7. No sétimo verso, Davi proclama: Ó, que a maldade dos ímpios chegue ao fim, mas estabeleça o justo. Deus prova os corações e as mentes, conhecendo profundamente o nosso interior. Deus manifestou sua ira contra o Egito por causa do mal que infligiram ao seu povo escolhido, enviando-lhes 10 pragas. Isso revela que qualquer pessoa que maltrate ou se levante contra você terá que enfrentar a ira de um Deus justo e indignado. É por isso que a Bíblia nos adverte: não toqueis nos meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. Você é ungido por Deus, escolhido pelo Senhor. Aqueles que se opõem a você estão se opondo a Deus, e eles serão punidos. Essa é a mensagem que o Salmo 7 nos apresenta. No entanto, devemos ter em mente que não devemos desejar mal a ninguém. Não é nosso papel desejar o mal para os outros. No entanto, a justiça divina deve ser estabelecida. Aqueles que blasfemam contra Deus e se levantam contra os escolhidos do Pai não podem ficar impunes. Deus pune aqueles que se opõem aos seus servos escolhidos, e você é um deles. Ele é quem garante que sua resposta seja manifestada quando alguém o difama ou fala mal de você. Isso me faz lembrar de Daniel. A Bíblia nos relata que Daniel era um homem de oração, que buscava a Deus 3 vezes ao dia. Seus adversários e perseguidores conspiraram contra ele, tramando sua destruição e persuadindo o rei a emitir um decreto no qual qualquer pessoa que adorasse outro Deus seria lançada na cova dos leões.
Espalharam informações falsas de que Daniel estava adorando um Deus diferente. Apesar disso, a justiça não foi estabelecida imediatamente. O Salmo 7 nos mostra que Deus é um juiz justo, que julgará nossas causas. Neste momento, desejo oferecer uma oração especial por você, que enfrenta perseguições, difamações e passa por tempos difíceis e complicados em sua vida. Você precisa de uma bênção especial em sua família e em sua casa. Vou orar por você, pedindo a Deus que tenha misericórdia e lhe conceda vitória e bênçãos especiais. Que o nome de Jesus seja glorificado. Perdoamos aqueles que nos ofenderam. Que você, Senhor, revele-se em nossa vida, mostrando que és um Deus de maravilhas, um Deus de poder inspirador. Assim como exaltaste José não para vingar-se de seus irmãos, mas para salvar o povo de Israel, te pedimos que nos exaltes, não para pisar naqueles que nos feriram, mas para estendermos a mão àqueles que nos prejudicaram. Que possamos expressar seu amor e demonstrar que somos diferentes, que não retribuímos o mal com o mal, mas com bondade. O Salmo 20 nos assegura que Deus nos ouvirá em tempos de aflição e que o nome do Deus de Jacó nos protegerá. Não devemos temer as adversidades e problemas, caros irmãos e irmãs. Envio a todos vocês uma saudação de paz sagrada e reconfortante do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, vamos elevar nossas orações com base no Salmo 7, confiantes de que essa oração será uma bênção para você e toda a sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço gentilmente que o faça. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos de oração, pois estaremos sempre prontos para orar por você. Estamos atentos aos comentários e continuamente levantamos nossas preces pelos pedidos feitos. Compartilhe essa oração com um amigo, pois certamente será uma bênção em sua vida. Vamos orar juntos e confiar que Deus nos abençoará de maneira especial. Agora, vamos ler o Salmo 7 e buscar a mensagem que Deus quer nos transmitir através dessa linda composição escrita por Davi. No primeiro verso do Salmo 7, Davi começa sua oração buscando a proteção divina e afirmando sua confiança em Deus. É importante depositarmos nossa confiança no Senhor, reconhecendo que é Ele quem nos livra e nos guarda. Ele é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de adversidade. No segundo verso, Davi clama para não ser dilacerado como um leão, sem ninguém para socorrê-lo. Nos versos 3, 4 e 5, ele se justifica diante de Deus, declarando sua inocência e pedindo que, se houver alguma culpa, ele esteja disposto a arcar com as consequências. Davi se apresenta diante do Senhor, buscando sua justiça e misericórdia. No sexto verso, Davi suplica a Deus para que se levante e execute o juízo contra seus inimigos. Ele clama para que Deus se manifeste em defesa da verdade e da justiça. Essa súplica nos lembra a história dos discípulos no barco, quando enfrentaram uma tempestade feroz e temeram por suas vidas. Eles acordaram Jesus, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Assim como Jesus acalmou a tempestade, Davi clama para que Deus se levante e intervenha em sua situação. No sétimo verso, Davi expressa seu desejo para que a maldade dos ímpios chegue ao fim, enquanto os justos são estabelecidos. Ele confia que Deus é o juiz justo que examina os corações e recompensa de acordo com a retidão. Davi reconhece que Deus é o defensor dos justos e que ele agirá em favor daqueles que o buscam. Em nome de Jesus Cristo, amém.